capítulo 14, a mente subconsciente e os problemas matrimoniais. Como atrair o marido ideal? Primeira coisa que nós precisamos compreender: para você atrair o marido ou a esposa ideal, você tem um planejamento? Dr. Joseph Murphy, no livro O Poder do Subconsciente, ele tem nos ensinado que nós programamos a nossa mente subconsciente com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, com as nossas vontades. Porém, nós precisamos compreender o que nós realmente queremos. Um marido ideal ou uma esposa ideal. O que é uma pessoa ideal? Primeiro nós precisamos saber o que é que nós estamos atraindo, desejando e buscando ter nas nossas experiências. Precisamos ser aquilo que nós estamos buscando, atraindo para nossas experiências. Você pode perguntar ou justificar que muitas vezes as pessoas não é aquilo que eles atraem. Se nós fazermos uma análise na vida dessas pessoas que atraíram algo que nós pensamos que não é aquilo que a pessoa é que ela está atraindo, vamos ser mais específico. Digamos que uma mulher tem um marido muito bom aos teus olhos e que essa pessoa não é tão boa. Ela acredita na mente subconsciente dela que ela merece aquela pessoa, que ela deseja do fundo da alma dela aquela pessoa. E ela não aceita outra condição a não ser aquilo, por isso ela atrai. Falei numa outra aula que às vezes as pessoas queixavam muito para mim. O meu ex era uma pessoa agressiva, era uma pessoa que não me ajudava. Casou, largou, se separou, nós se separamos e ele casou com uma outra pessoa e hoje ele é uma pessoa totalmente diferente. É isso mesmo. A pessoa na qual ele está acredita que merece aquela pessoa. E você, quando estava com essa determinada pessoa, não acreditava que merecia. Você estava sempre achando que era demais, que aquilo tinha alguma coisa de errado. Às vezes as pessoas, quando... não precisa nem ser um parceiro. Como o capítulo vai falar de relação afetiva, mas vamos usar esses exemplos. Quando uma pessoa é muito bom, a pessoa diz assim, tem um trem errado, porque não existe pessoas boas, não existe pessoas assim. É uma crença dentro de nós que acaba que afastando aquilo que nós desejamos. Nós desejamos, mas nós não acreditamos que nós merecemos. Sabe aquele ditado popular que fala da boca para fora? É justamente isso. É da boca para fora. Então vamos observar o que o Dr. Joseph Murphy diz a respeito de um parceiro ideal, de um marido ideal. Se estudou os capítulos precedentes, você sabe agora como a mente subconsciente funciona. Nós já entendemos como atrair riquezas, ele já falou que nós temos um tesouro escondido dentro de nós, que nós podíamos atrair o que nós quiséssemos para a vida. Aqui ele chegou no matrimônio, aqui ele chegou como você atrair um parceiro. Sabe que tudo nela gravar será vivenciado no seu mundo externo. Comece agora a gravar no seu subconsciente as qualidades e características que deseja em um homem. Ele disse característica e qualidades.
Qualidade, vamos entrar em valores. O que são os valores para você, que você atrai, que você quer, que você vai ter que ter com você, expressar para que você atraia essa pessoa com esses valores. Você precisa reavaliar o que é valor para você, o que é qualidade para você. E as características são duas coisas bem diferentes. A técnica seguinte é excelente. Senta-se à noite em uma poltrona, feche os olhos, solte-se, relaxe o corpo, fique bem tranquila, passiva, receptiva. Converse com seu subconsciente dizendo: estou atraindo agora para a minha vida um homem honesto, sincero, leal, fiel, de índole pacífica, feliz e próspero. Essas qualidades que admiro estão mergulhando agora em minha mente subconsciente. Enquanto penso nessas características, elas se tornam parte de mim e são assimiladas subconscientemente. Sei que há uma lei de atração irresistível e que ela atrai para mim um homem de acordo com o que acredito no meu subconsciente. Atraio aquilo que sinto ser verdade em minha mente subconsciente. Sei que posso contribuir para a paz e a felicidade desse homem. Ele ama meus ideais e eu amo os seus. Ele não quer me mudar, nem eu quero mudá-lo. Há amor mútuo, liberdade, respeito entre nós. Vamos reavaliar esta oração? Ele diz: atraio aquilo que sinto ser verdade para minha mente subconsciente. Você realmente acredita que esses valores, essas qualidades, é verdade para você? Ou melhor, você realmente sabe o que é qualidade? Ou você se confunde qualidade com características? Característica é um homem que são de uma certa idade, de um certo grau de intelectualidade. Isso são características. Nem sempre uma pessoa que tem uma faculdade, um doutorado, um mestrado, significa que ele tem valor. Significa que ele tem qualidade. Pode ser que essa pessoa usa todas estas características para o não valor, para trapacear pessoas, para dar um desperto. Isso não são qualidades. Primeira coisa que nós precisamos reavaliar em nós, se nós sabemos diferenciar qualidade com característica. Eu quero um homem que ganha valor X, que tem 50 anos, que já tem uma vida bem-sucedida. Ele está falando, isso aí não é valores. São características de uma pessoa que, no mínimo, com essa idade, deve ter. Se essa pessoa realmente tem uma certa maturidade. Agora, a qualidade, eu quero uma pessoa que tem valores espirituais. Quero uma pessoa que seja fiel para consigo mesmo. Aí sim, quando eu entendo o que são essas verdades para mim, eu posso contribuir com a paz e com a felicidade dessa pessoa. Contribuir, não fazer feliz, porque ninguém é capaz de fazer o outro feliz. Quando ele diz também, ele ama meus ideais, eu amo os seus. O que são ideais? Você tem um projeto de vida? Você tem uma vida interior? O que são ideais para você? Antes de fazer oração, nós precisamos saber o que nós estamos falando, o que nós estamos realmente acreditando. Tá? Página 197 ainda.
Pratique esse processo de impregnar a mente subconsciente. Em seguida, você terá a alegria de atrair um homem que possui essas qualidades e características que pensou. Qualidade e característica. Se você fez isso acima, você atrairá essa pessoa. Você pode estar dizendo, mas na minha cidade, na onde eu frequento, os lugares aonde eu frequento, não tem essa pessoa. Então se torna isso para que você seja levado a um lugar aonde essa pessoa está te procurando. A inteligência subconsciente abre um caminho aonde vocês encontrarão, de acordo com o fluxo irresistível e constante de sua mente subconsciente, desenvolva o forte desejo de dar o melhor de si em amor e dedicação e cooperação. Grava essa frase, eu vou repeti-la. Desenvolva o forte desejo de dar o melhor de si em amor, dedicação e cooperação. É o seu dever de cima. Se esforce para isso, se esforce para ser uma pessoa que tem caráter, qualidade, para que você possa exigir essas qualidades do outro. A gente está falando aqui de encontrar, atrair um marido, se for um trabalho, se for um salário melhor, a regra é a mesma. Ele já falou isso nas aulas anteriores, tá bom? Porque talvez você esteja vendo esta aula e você não quer um marido. Você quer uma mudança de emprego, um emprego melhor, um salário melhor, uma viagem. Não sei, você pode usar isso aqui para qualquer coisa. Você só vai modificar a oração. Mas você vai observar o que é o desejo do seu coração. Você vai se esforçar para dar o melhor de si em amor e dedicação. Aí você atrairá aquilo que vai combinar com essas características e com essas qualidades que você tem desenvolvido para com você. O resto do universo se encarregará. Seja receptiva a essa dádiva de amor que deu à sua mente subconsciente. Se ele falou como atrair o marido, agora ele vai ensinar, provavelmente, as cartas e as perguntas não eram diferentes das que chegam para mim. Ele também, na página 198, ele diz como atrair a esposa ideal. Porque tem pessoas que têm a dificuldade de pensar, ou talvez preguiça de pensar, para modificar uma oração de marido para esposa, de marido para trabalho, de trabalho para dinheiro, de dinheiro para saúde. E ele foi tão generoso que ele especificou como atrair a esposa. Acredito que se você chegou nesta aula, pegando a primeira aula, não precisaria, mas a generosidade desse mestre foi incalculável. Por isso, ele deixa pronto. Para atrair a companheira por toda a vida que você busque, afirme o seguinte: neste momento estou atraindo a mulher certa, que está em perfeita harmonia comigo. Esta união é espiritual, porque é amor divino, funcionando através da personalidade de alguém com quem eu fundirei perfeitamente. Sei que essa mulher posso dar amor, luz, paz e alegria. Sinto e acredito que posso lhe tornar a vida plena, completa e maravilhosa. Afirma agora que ela possui as seguintes qualidades e atributos. Ela é uma pessoa espiritual, leal, fiel, sincera, temperamento harmonioso, pacífico e feliz.
Estamos sendo irresistivelmente atraídos um para o outro. Só aquilo que é inerente ao amor, à verdade, à beleza, pode fazer parte da minha experiência. Aceito agora a minha companheira ideal. Não é diferente do que eu falei sobre a oração anterior. Quando nós dizemos que essa é uma pessoa que tem atributos espirituais, você tem. Realmente você entende que você é uma pessoa que tem atributos espirituais? Leal, fiel, sincera e de temperamento harmonioso, pacífico e feliz? Ou você está procurando pessoas para substituir aquilo que você não tem, para tampar aquele buraco que você tem na sua alma, que você não ainda o suporta, a sua própria companhia? Então nós precisamos reavaliar isso. Quando ele diz que estamos atraindo aquilo que é inerente somente ao amor, à verdade e à beleza. O que é verdade para você? O que é belo para você? É uma pessoa sensual? É uma pessoa sexuada? É uma pessoa o quê? Ele está falando de beleza, de luz. Você é a luz para que você possa levar para o outro? Ele está dizendo que esses atributos é justamente essas qualidades que eu levo a luz para a vida dessa outra pessoa. Você pode levar a luz sendo a escuridão? Aqui está as reflexões antes de nós atrairmos um parceiro ou uma parceira, um marido ou uma esposa. Sendo que na primeira aula ele diz que para que seja um relacionamento harmonioso, a primeira coisa nós precisamos ter uma base espiritual. Se você não sabe o que é uma base espiritual, antes de passar para essa oração, você precisa reavaliar a aula anterior. Eu sou uma pessoa que tem essa base espiritual? Realmente eu estou apto a ter um marido ou uma esposa com esses atributos, essas qualidades, essas características? Enquanto pensa tranquilamente e com profundo interesse nas qualidades e atributos que admira na companheira que procura, você constrói na mente o equivalente mental do que quer. Em seguida, as correntes profundas da mente subconsciente reunirão vocês dois segundo a ordem divina. Se você tem aqueles atributos e você está buscando pessoas com o mesmo, você atrairá esses tipos de informações. Você será levado a lugares, a pessoas, será apresentado a pessoa. Você terá um impulso muito forte de ir em lugares aonde essa pessoa se encontra. Como que você pode estar com alguém que não tem essas características e orar a Deus para você encontrar uma pessoa com essas características, sendo que você não abre o fluxo? É a mesma coisa de você estar na linha, o Dr. Zé Moore fala muito isso. Você precisa desocupar a linha para que o outro encontre você. Se você está esperando uma ligação e o telefone está ocupado, você não vai receber essa ligação. Então nós precisamos também reavaliar. É essa vida que eu estou vivendo? Se você orar, tá bom, eu já estou casado, eu já tenho um parceiro, já tenho uma parceira e o meu relacionamento não está bem. Comece a orar de verdade. Pede para que Deus ilumine a sua mente para que você seja a luz na vida da pessoa na qual você está. Se essa não for a pessoa, Ele abrirá caminhos. Você não precisa fazer nada. A própria lei do universo se encarregará disso. Nada de cometer o terceiro erro. Recentemente, Sheila B., uma mulher com anos de experiência como executiva, disse-me o seguinte:
Tive 3 maridos e todos eles foram passivo e submisso. Todos dependiam de mim para tomar quaisquer decisão e dirigir qualquer coisa. Por que é que eu atraio esse tipo de homens? A pergunta que ela fez ao doutor. Perguntei-lhe se soubera antes de casar-se pela segunda vez, lembra que era o 3º casamento, ele está perguntando no segundo, seu futuro marido possuía um caráter semelhante ao do primeiro. Claro que não, respondeu ela enfaticamente. Se tivesse sabido que ele era tão banana, eu não teria querido nada com ele. E o mesmo aconteceu com o 3º. O problema de Sheila não estava nos homens com quem se casou. Era resultado de uma constituição da sua própria personalidade. Vamos analisar isso. Lembra aqui que a gente sempre dizia, quando você vai nesses grupos, nessas reuniões de autoajuda, a gente sempre ouve falar, as pessoas sempre casam com pessoas semelhantes daquele primeiro que não era do agrado. Um exemplo, uma pessoa que bebia, ela tende a atrair pessoas com vício, o segundo, o 3º, o 4º e o 5º marido. Pessoa que é extremamente ciumenta e por aí vai. Por que a pessoa sempre atrai? Seja homem, seja mulher, seja uma pessoa que está procurando um emprego. Às vezes a pessoa sai de uma empresa e vai para outra com característica muito parecida. Ele diz que o problema não estava nos homens, mas na constituição da personalidade dessa pessoa. Não adianta ela procurar os homens, ela precisava consertar na mente dela, alinhar a consciência dela. Por isso nós precisamos fazer um planejamento antes de fazer oração. Se eu não sou essa pessoa fiel a mim mesmo, eu não vou encontrar essa pessoa que seja fiel. Ela vai se alinhar com aquela personalidade que eu tenho. No início, a pessoa pode mostrar para nós, para nos atrair, que ela não é essa pessoa passiva, como ela disse, que ele até usou o nome banana, uma pessoa que precisa do outro para tomar decisões. Ela não mostrou isso de início, ela não queria. E provavelmente essa pessoa não era assim. Ela se tornou assim para entrar em ressonância com a mente da mulher. Ele vai falar isso mais adiante. Era uma mulher profundamente assertiva, com uma forte necessidade de permanecer no controle da situação em que se metia. Em um nível, queria um companheiro que fosse submisso e passivo, de modo a poder desempenhar o papel dominante. Ela queria, no fundo da consciência dela, ela queria uma pessoa que fosse assim, para que ela dominasse, para que correspondesse com aquilo. Por outro lado, por ser uma pessoa com grau de intelectualidade, uma executiva que tinha ali uma habilidade para desenvolver provavelmente o seu trabalho como profissional, isso era muito forte nessa pessoa. Porém, como mulher, como esposa, como namorada, ela não queria um cara banana, mas ela atraía esse tipo de homens. Simultaneamente, seu desejo mais profundo era ter um companheiro que fosse seu igual. A mente subconsciente atraíra para ela o tipo de homem que subjetivamente queria, mas quando o conhecia, descobria que ele não atendia às suas necessidades reais. Qual que eram as necessidades reais dela? Um cara que fosse proativo, que fosse realmente o provedor, que fosse aquele homem realmente que tomasse as decisões. Ela queria uma pessoa ativa. Essas eram as reais necessidades que ela queria. Mas dentro da consciência dela, com as crenças dela, com as configurações e a constituição da personalidade, ela queria um cara banana, para que ela pudesse manter no controle.
teve, por isso mesmo, que aprender a romper esse molde, adotando o processo certo de orar. Ela precisou orar, precisou separar dessa pessoa, aqui não conta. Porém, se a pessoa orar profundamente, como ele não mostrou essa característica de início, provavelmente, se não for essa pessoa, o universo abre caminho para outros. Essa pessoa perde os interesses uma pela outra. Na plena harmonia, e cada um vai procurar aquelas pessoas que correspondem àquelas necessidades reais nossa. E outra pessoa entra no nosso caminho para corresponder àquela nova configuração que nós damos à nossa mente. Então nós precisamos compreender isso. É a maneira correta de orar, é o que nós estamos mandando para o nosso subconsciente enquanto desejos reais. Como ela quebrou o molde negativo? Sheila B., no fim, aprendeu uma verdade simples. Quando acreditamos que podemos ter o tipo de companheiro idealizamos, obtemos aquilo que acreditamos para quebrar o velho molde subconsciente e atrair o companheiro ideal. Sheila orou de maneira seguinte: estou construindo e introduzindo em minha mente o tipo de homem que desejo profundamente. O homem que estou atraindo como meu marido é forte e poderoso, carinhoso e bem-sucedido, honesto, leal e fiel comigo. Ele terá felicidade e amor. Adoro segui-lo aonde ele me leva. Sei que ele me quer e eu o quero. Sou honesta, sincera, carinhosa e bondosa. Tenho talentos maravilhosos para oferecer os dons da boa vontade. De um coração alegre, de um corpo sadio. Ele me oferece a mesma coisa. É um trato mútuo. Dou e recebo. A inteligência divina sabe aonde está esse homem. A sabedoria profunda de minha mente subconsciente está agora, à sua própria maneira, nos aproximando um do outro e vamos nos reconhecer imediatamente. Transfiro esse pedido ao meu subconsciente, que sabe como transformá-lo em realidade, e dou graças pela solução perfeita. Quando a gente vê, parece tão simples. E, de maneira geral, é muito simples quando você compreende o que realmente você está orando. Você tem aquelas qualidades que você está transmitindo para o seu subconsciente? Se você está transmitindo uma mentira que você não tem nada disso, eu transfiro para minha mente subconsciente aquilo que realmente eu sou e sinto. Eu tenho realmente habilidade extraordinária? Quais são as minhas habilidades? De repente você se sente extremamente inseguro e não tem nenhum tipo de habilidade que você possa transmitir ao seu subconsciente com muita propriedade. Talvez você sabe fazer determinadas coisas, mas você não acredita que você sabe. Ou talvez você não quer fazer. E você está tentando atrair um homem que tem qualidades para admirá-las. E você não tem. O que você vai atrair? Pessoas falsas, fantasiosas, pessoas que só fica na fantasia, fala uma coisa e não põe em prática. Por quê? Porque você está falando a mesma coisa. Você está agindo igual e você vai encontrar pessoas semelhantes. Nós precisamos reavaliar quem e o que nós acreditamos de verdade. Todos os dias ela orava dessa maneira, como primeira coisa pela manhã e a última ao se deitar. Afirmava essas verdades, sabendo e confiando em que o uso frequente da mente obteria o equivalente daquilo que mentalizava e buscava. Ela orava daquilo que ela estava buscando: verdade, respeito, fidelidade,
transformar a mente subconsciente, olhando para a sombra dela, porque ela reconheceu que ela tinha ali um impulso de domínio. Então eu preciso atrair uma pessoa que seja forte, que seja corajoso, mas para isso eu preciso olhar para as minhas sombras e ver o que eu tenho de potencial, o que eu tenho de fraqueza. Página 200. A resposta à prece de Sheila. Vários meses se passaram. Sheila saiu muitas vezes com pretendentes e namorados e teve outros encontros sociais, mas nenhum dos homens que conheceu era o que procurava. E começou a perguntar se a sua busca era em vão, questionar, hesitar, duvidar e vacilar. Nesta altura lembrou-se a si mesma que a inteligência infinita estava atendendo seus pedidos à sua própria maneira. Olha que interessante. Ela começou a questionar se ela estava buscando em vão. O que ela estava atraindo? Pessoas em vão, que não correspondiam àquilo que ela queria. Quando ela se toca disso, olha o que acontece. Não havia nada com que se preocupar ao ser passado em julgado o seu último divórcio. Sentiu uma grande sensação de alívio e liberdade. Logo depois, assumiu um novo cargo como executiva-chefe de uma cooperativa de médicos. No primeiro dia de trabalho, um dos médicos mais graduado veio à sua sala e se deu a conhecer. Ele estivera fora da cidade em um congresso médico no dia em que ela fora entrevistada para o cargo. No minuto em que ele entrou, ela teve a certeza de que ele era o homem por quem estivera rezando. Pediu-a em casamento. O casamento que se seguiu foi, para ambos, o ideal de felicidade. Esse médico nada tinha de passivo ou submisso. Era forte, confiante e sabia o que queria. Muito respeitado na profissão. Ex-atleta universitário. Era também um homem profundamente espiritual. Sheila teve atendida a sua prece porque afirmou mentalmente o que queria até chegar ao ponto de saturação. Em outras palavras, mental e emocionalmente tornou-se una com a ideia de que se transformou em uma parte integrante do seu ser. Sempre quando as pessoas falam para mim que está orando por alguém e pego primeiro sem a qualidade daquilo que ela está orando, eu vejo que essa pessoa não entendeu como atrair, como orar. Se você está atraindo por uma pessoa forte, por que você vai pegar um cara banana? Se ele não corresponde àquilo que você quer. Se você está dizendo que você quer um cara, um homem ou uma mulher que seja espiritual, você vai pegar um ateu? Você vai pegar uma pessoa, se você quer uma pessoa sincera, fiel, aí você pega uma pessoa que você tem uma crença diferente da dele e ele critica, você acha que essa pessoa é o ideal? Só porque ele trabalha? Só porque ele é a pessoa que quer uma mulher, você acha que isso é o suficiente? Gente, se nós estivermos orando fielmente, honestamente, nós reconhecemos imediatamente a hora que nós vê a pessoa para a qual nós estamos orando. Se você não tem a certeza, se você está ficando com um pouco de dúvida, que seja um mínimo de dúvida, é porque não é a pessoa que você está orando. Ou você está mentindo para você. Você precisa ser fiel com você para encontrar alguém que seja fiel. Começa a refletir sobre as suas orações. Não tem como você orar e você não ser atendido. É lei universal. O próprio Cristo diz: dá e receberá. Começa a observar quais são as suas fidelidades, as suas verdades. Tem coerência o que você está dizendo?
Começa a prestar atenção e ser honesto com você mesmo antes de desejar que alguém seja honesto para com você. É dando que se recebe. Olha para as suas fraquezas, olha para a sua sombra. Faça uma lista daquilo que você quer atrair e observa se você as tem. Então, se você não as tem, procura desenvolver. Aí sim você volta para a oração e você volta a reavaliar. E você vai ver que você vai entender que você merece essa pessoa. Nós nos encontraremos na próxima aula. Beijo de luz e até lá.